quando nós voltamos, nós entramos num livro de mistérios. O livro de Cantares e Salmos, todo mundo já sabe, é mistério. Então, é aquilo que os olhos humanos leem e que a razão não consegue penetrar nos mistérios do livro. Então, existem duas palavras que as pessoas não sabem o limite dessas palavras. Uma é o logos, outra é o verbo. Logos e verbo são duas palavras que estão alinhadas profeticamente quando se trata dos assuntos relacionados à palavra de Deus e à vida eterna. Então, é logos. Então, no logos, o tempo não é contado. Você não sabe de quando ele começou ou quando ele vai terminar, porque é o tempo eterno. E o verbo, ele tem uma ação que não tem medidas. Então, porque entra no verbo a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. E o Evangelho, quando ele não entende isso, ele entendeu só o cristianismo, ele entendeu só a religião. E eu não sei se isso tem algum valor, deve ter, não é? A religião em si, toda ela é boa, mas vida eterna tem que tratar de assuntos da eternidade. Quando você pega um livro como o livro de Cantares, como também o de Apocalipse, o indivíduo, ele pega o livro de Apocalipse, ele quer ver novidade no livro. Então, a besta, porque tem o número dela, não sei o que, não sei o que, e daqui a pouco ele está pregando só sobre a besta. E olha, porque os escorpiões que você viu lá, é helicóptero. Aí ele vende um livro mostrando que os escorpiões que estão sendo mencionados são figuras que estão no livro do Apocalipse, é o helicóptero. Então tem na cauda, tem o ferrão, que é uma retremedora daquelas, e lá vai. Então, isso aí é o cristianismo que não tem o que dizer. Não tem nada para dizer. As cartas do Apocalipse, ele inventa que aquelas cartas, as 7 cartas, são 7 períodos históricos e proféticos da igreja, em todos os seus tempos, para são marcadores históricos e proféticos para a igreja se situar no tempo. Então, em cada tempo há um período onde são determinados marcadores proféticos. Aí, agora, nós estamos fazendo perguntas sobre marcador profético. Porque o pregador, ele falou marcador profético. Nós tivemos aulas aqui sobre marcador profético. Entrou pelo ouvido, saiu pelo outro. Mas aí você, o irmão, vai pegar o livro, ele vai começar a ler, então ele vai ter que buscar esse marcador profético que está no livro, está ali, de sobra. Entende? Então, não é uma coisa que está invisível mais para a igreja. Então, o marcador profético para nós, ele tem um significado todo especial. Ele não é, o tempo não é contado, não é o marcador filosófico. O marcador filosófico, ele está dentro das 4 medidas: largura, altura, profundidade e tempo. Então, ele está dentro das medidas do universo. Então, é o logos temporal. Então, o logos temporal é do cronos. Então, é tempo do homem. Dia, mês, segundo, minuto. Então, é do homem. O logos, esse logos temporal, esse verbo temporal é filosófico. Você vai encontrar isso em filosofia e tudo. Mas o logos bíblico, ele não é temporal, ele é profético. Então, ele sendo profético, você não sabe da medida do tempo, quando começou o tempo, porque esse logos proféticos está entre um tempo, entre que você não mede começo e nem fim, porque ele é eterno.
Então, é a ação de Deus, que não tem medida. Por isso, né, não se mede a operação do Espírito Santo. Então, vejam os irmãos, a religião em si, há um cristianismo que vive do logos temporal. Aqui, inclusive, o cidadão faz a religião. É ele mesmo que faz. Ele mesmo faz, ele mesmo crê, depois ele não crê mais naquilo, depois ele lá vai. Mas o Logos divino, ele entra para ser a sua vida jogada em um projeto eterno. Não é um projeto temporal. No projeto temporal, você pode chegar aqui, irmão, agora vai ser santo, vem cá, você vai ser santo. Não, deixa a barba crescer, fica bonito aí, dê seu jeito. Você vai ser, é aquilo que a religião faz. Pega o indivíduo e transforma ele num santo, ou seja o que for. Então, eu estou mostrando o que é o Logos temporal, o verbo no sentido temporal, que é a palavra, verbo, e no projeto de Deus, o Logos, o tempo de Deus, com a ação de Deus, eles se unem numa só ação. É o mesmo, que é o mesmo Espírito, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Então, o homem não está nesse nível, ele quer alcançar, e ele alcança, de certa forma, uma parte. É o que diz a palavra: em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas o que acontece com tudo isso? É que nós estamos vendo um outro reino, nós estamos vivendo um outro projeto, que é um projeto onde a vida está no Kairos, não tem fim. É um projeto que não tem fim. Então, quando você pega um livro de cantares, pode botar a razão para funcionar só para falar bobagem. E é por isso que nós temos que voltar, trazer à luz, mesmo porque nós temos alguns irmãos que estiveram doentes, outros que estiveram afastados, outros, entendeu? Agora começaram a ler o livro, começaram a ver os benefícios, a entender. Então a gente volta para que a palavra seja consolidada em nossas vidas. Só vou comentar aqui, agora para encerrar, o verso 2, a pergunta 2, diz assim: lendo do Cantares, capítulo 4, qual o versículo que caracteriza o mundo, o qual a igreja, entre parênteses, noiva, está sendo tirada? O versículo 8 diz assim: da morada dos leões, Então, a igreja, quando ela fala nisso, ela está sendo tirada desse mundo do adversário. E a palavra do Senhor diz assim: o mundo está posto no maligno, e a igreja não pode entender que ela tem que viver com o leão, ela tem que fugir dele. Diz assim: fuge, sai, vai para longe dele, porque o adversário, o leão, o vosso adversário, anda ao derredor de vós, buscando a quem ele possa tragar, só isso. Então a igreja é retirada desse ambiente de feras, do inimigo, de operações do mal. Então o Senhor nos chamou para ser igreja, para nos tirar disso. Vamos conviver aqui. A igreja vive nesse mundo. Então a igreja, no conceito de Deus, de Jesus, é isso mesmo. Ela está no meio, de um mundo deturpado, de feras, de inimigos, de possessões, tudo que aí está, tudo que não presta. Mas vamos lá. Então, vem comigo do Líbano. Por que é do Líbano? Porque não é Israel. A igreja foi tirada dos gentios. A universalidade dela é de que ela não é Israel. Israel ficou de lado, é outro projeto.
E a igreja, o projeto dela vem dos gentios. Então, ele se refere ao Líbano. Vem comigo do Líbano. Minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha desde o cume de Amana, cume de Seir, de Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. A igreja é tirada do mundo. Não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, o mal está aí e a igreja sai disso. Ela sai dos lugares mais altos e mais baixos do mundo. Ela sai dessa discrepância de sentimentos e pensamentos de destruição que vive o mundo. Nós estamos num momento, meus irmãos, todos estão entendendo, nem sempre é possível, em determinados momentos, você expor isso, mas nós estamos mostrando a situação que todo mundo está vendo, está percebendo e se acostumando com isso. Nós não podemos acostumar com os leões, nem com os lugares baixos, nem com os lugares altos. Nós temos que estar separados, guardados, guiados pelo Senhor. Vamos voltar aqui só para que os irmãos entendam. Entrar no livro de Cantares, Apocalipse, olha, Apocalipse, começa lá o primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo. Você não crê em revelação, você vai discernir o quê em Apocalipse? Só vai falar bobagem. Todo mundo quer dizer uma bobagem para atrair freguês. A obra não. Nós vamos entrar em Apocalipse, mas depois que os irmãos começarem a entender, a profecia toda está julgada para ser entendida agora, o último momento da igreja. Então ela tem que saber em que lugar que ela está. Já que se cumpriu, não, o que cumpriu está tudo certo, mas o que está para ser cumprido, o momento que nós estamos vivendo, isso aqui é a bênção. Então, eu falei em 2 palavras aqui, que deveria ser até uma aula sobre isso, mas nós estamos devagar, porque é meio difícil compreender quando você fala em logos, né? Então, existe o logos filosófico, que é marcado pelo tempo do homem aqui. Então, é isso que nós conhecemos, é o Cronos. E o logos profético é o Kairos. São os sinais que se cumprem e que são revelados à igreja para que ela situe o tempo dela. Porque o que é profético não tem medida de tempo. Não tem o ontem, o hoje, porque é o agora.